Boa noite, ouvintes do canal Ciência Real. Hoje, nós conseguimos o inimaginável. Pela primeira vez, uma entrevista com um protozoário que decidiu dialogar com a humanidade. Boa noite. Boa noite. Primeiro, eu gostaria que você se apresentasse, por favor. Então, meu nome é Trypanosoma cruzi, mas você pode me chamar só de T. cruzi. Hum. Pode explicar para os nossos ouvintes o que é exatamente um protozoário? Então, protozoário é um micro-organismo unicelular, eucarionte, heterotrófico, e tem aqueles que são de vida livre e também tem aqueles que, assim como eu, são adeptos do parasitismo. Interessante. E de onde você fala? Então, no momento eu falo do sistema circulatório do seu Adevaldo. Mas eu estou aqui temporariamente, né? Até o momento que eu encontre um AP legal lá no coração dele. Hum, Mas antes eu também cheguei a morar em outro lugar. Eu lembro que quando eu era só um pequeno epimarchigota, né? Eu lembro assim de ser envolvido pelo flagelo da minha mãe quando a gente vivia no intestino de um barbeiro, né? Aí esse barbeiro uma vez picou o seu Adevaldo, defecou, e aí, quando o seu Adevaldo coçou as fezes, eu acabei entrando pela corrente sanguínea dele, né? Isso quando eu já era um triplo machigota crescidinho. interessante. Em termos humanos, então, geograficamente, de onde você fala? Então, eu sou aqui do Brasil mesmo, né? Mas eu tenho alguns hermanos na Argentina, na Bolívia, na Colômbia. Hum, interessante. É, Mais sobre sua vida, então, como é a sua nutrição? Então, é, a minha nutrição é assim, eu fico até meio envergonhado, né? Mas eu tenho essa bolsa flagelar, né? Que é uma invaginação especial, qual eu uso para ingerir os nutrientes do meio externo, né? Agora, essa bolsa, né? Ela fica posicionada no meu flagelo, né? Hum, Mas você não vai perguntar como é minha excreção, não, né? Na verdade, eu acho que seria muito interessante para a entrevista, se possível. Olha, isso aí é muito íntimo e eu fico meio envergonhado, mas assim, nós protozoários temos diversas maneiras de fazer isso, mas geralmente a excreção, né, ela vai ser mediada pela difusão, né, de metabólitos através da membrana ou a expulsão por meio de vacúolos contráteis. Interessante. Num tom mais leve, então, pode falar sobre a sua locomoção? Então, nós, Trypanosoma cruzi, né, a gente tem a nossa locomoção a partir de flagelos que a gente possui no nosso corpo e a gente consegue usar ele para se mover através do sistema circulatório do nosso hospedeiro. Mas nem todos os protozoários são assim. Tem aqueles que possuem filamentos finos e curtos que são conhecidos como cílios, né? E Hum, eles usam esses cílios para se mover, né? Eles são muito comuns assim protozoários de vida livre. E a gente também tem aqueles que se movem com pseudópodes, né? Como as amebas, são aqueles que vão lentamente projetando extensões de sua membrana para que possam se movimentar. muito interessante. É, Novamente, desculpa entrar na sua intimidade, seu T. Cruze, mas os ouvintes estão muito interessados na reprodução dos protozoários. Não precisa ser a sua experiência, mas se você pudesse elaborar.
sobre Ah, a sua espécie e protozoários no geral. A gente está muito interessado. seus ouvintes são muito safadinhos, né? É. Os protozoários em si, né? Nós temos diversos meios de reprodução. Não é só igual assim nos seres humanos, que é só a mesma coisa. Não, a gente tem diversas formas diferentes. Nós temos tanto as formas sexuadas quanto as formas assexuadas. Eu, né, por ser um T-cruze, por exemplo, eu tenho uma forma de reprodução assexuada. Pode elaborar sobre a forma assexuada? Então, eu como um T-cruze, eu consigo me reproduzir por divisão binária, que é uma forma de reprodução clonal, né? É quando uma célula se divide em duas células idênticas, que é uma coisa que acontece em muitos protozoários, né? Acontece com as formas promastigotas da leishmania, né? Além de ser também a minha própria forma de reprodução. Mas ainda na maneira assexuada, a gente tem a reprodução por brotamento, né? Que também é chamada de gemulação. Que acontece quando uma nova célula se forma a partir de uma projeção de célula-mãe. Isso aí acontece em protozoários como os do gênero Toxoplasma. A gente também tem a forma de endogenia, né, que é uma forma de brotamento interno, onde duas ou várias células filhas se formam de dentro da célula-mãe. Também tem a esquizogonia, né, que é uma forma de reprodução assexuada muito interessante, que é uma divisão múltipla do núcleo, né, e seguida por uma divisão do citoplasma. E tem três formas principais. Tem a merogonia, que é feita por aqueles protozoários que vão produzir merozoítos. A gametogonia, né, que vai levar à produção de microgametas. A esporogonia, que vai levar a esporozoítos. E esse processo de esquizogonia é muito característico de um grande amigo meu, que é o Plasmodium, né? Que é o causador da malária. Então você está vendo só que riqueza é muito mais divertido que a reprodução humana, por exemplo. É. Mas interessante, você citou sexuada também? A gente também tem diversas formas de reprodução sexuada. Por exemplo, a gente tem a conjugação, né? Que são os protozoários que eles têm essa reprodução que se dá na forma de uma união temporária entre dois indivíduos, né? Que é uma troca mútua de material genético, né? No filo Ciliofora, por exemplo, os protozoários se unem, então eles continuam se movimentando e movimentando, vão trocando micronúcleos que vão acabar se dividindo, né, por mitose, por meiose, e dessa troca vai acabar resultando na formação de macronúcleos, né, e levando à reorganização celular. Aí a conjugação, assim, ela é bem importante para variabilidade genética e formação de cistos resistentes, né? E isso tudo ajuda bastante, né, na disseminação da espécie. E a gente também tem a singamia, né, que também é chamada de fecundação, que acontece principalmente no fila apicomplexa, né? É outra forma de reprodução sexuada que envolve a união de dois gametas, né? Um microgameta masculino e outro feminino, que formam um zigoto, né? E esse zigoto, ele pode originar esporozoítos, né? Por divisões subsequentes. Muito interessante. E agora, uma pergunta que eu acho que todo mundo que entrou nessa entrevista quer
quer que eu faça? Algum dia vai haver paz entre humanos e protozoários? Ah, pelo menos entre nós, de jeito nenhum. Se você quiser paz, vai entrevistar em Taboeba Collie. Hum, por quê? Ela não é patogênica? Não, não é patogênica para seres humanos, não. Agora, quanto a mim, meus irmãos, se a gente não fizer o nosso corre, que é alugar um apartamento no seu intestino, no seu coração, a gente também não vive. Muito interessante. Já sei quem eu vou chamar para a próxima entrevista. Nosso tempo está acabando. Eu não posso dizer que foi um prazer, mas foi muito interessante ouvir mais sobre você, seu T. Cruz. Muito obrigado. Então, digo mesmo, eu agradeço. E só uma última pergunta: você gosta de açaí? Eu te conheço, T. Cruz. Eu só como açaí pasteurizado. Pois é, porque a forma vetorial foi controlada, mas a transmissão oral da doença de Chagas ainda persiste. De olho então, ouvintes. Muito obrigado e boa noite.